Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra. Os mistérios do teu reino aos pequenos, Pai, revela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei, que se torna discípulo do reino dos céus, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos num tempo de oração, em nosso íntimo invoquemos o auxílio do Divino Espírito Santo, pois só o Espírito Santo pode dar-nos a plena compreensão da palavra e conduzir-nos ao longo dessa semana e da nossa vida, iluminados por esta palavra que é luz para a nossa vida, para os nossos passos. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo com Jesus um caminho através do Evangelho de Mateus. Hoje nós concluímos a leitura do capítulo 13. Você tem aí no seu folheto, tome lá, o número 11, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, versículo 44 a 52. Nós vimos nos domingos anteriores já algumas parábolas. Ao longo do capítulo 13, Jesus dirige às multidões e aos discípulos que estão de pé na praia. Ele, depois de uma atividade intensa de serviços e atividades missionárias, no capítulo 11 e 12, vai para casa, pelo que o texto sugere, está exausto. Sai de casa e vai sentar-se na beira do mar da Galileia. Quando senta,
uma numerosa multidão vem ao encontro dele para ouvi-lo. Ele entra num barco, senta-se no barco, dentro do mar, a multidão de pé na praia, escuta Jesus dirigir um ensino por parábolas. Longos ensinos através de, dependendo como conta, 7 ou 8 parábolas no capítulo 13. Nesse trecho que nós temos hoje, são as 4 últimas parábolas do reino. As leituras de hoje, a primeira leitura, o Salmo, a segunda leitura e o Evangelho, dão-nos um panorama para que nós façamos aquela pergunta que a gente chama, na vida espiritual, a pergunta fundamental que deve perpassar nossa mente e nosso coração a vida inteira. A vida inteira. O ano inteiro, todos os meses, todas as semanas, todos os dias, todas as horas, em todas as situações, procurar, perguntar a nós mesmos qual é o sentido pleno, o sentido mais elevado que Deus quer para tudo que vivemos, para tudo que realizamos. E é sobre isso. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. A igreja leia também, cheio de alegria. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Nas 4 parábolas desse trecho, repete uma expressão: o reino dos céus. O reino dos céus é como? Nós já estamos aqui no capítulo 13 de Mateus. O Evangelho de Mateus são 28 capítulos. A gente vai ver os desfechos nos próximos capítulos. Jesus inaugura uma linguagem nova para se referir e para se auto-apresentar. Nas parábolas, o ensino de Jesus através das parábolas, se a gente não entender bem o que é, do ponto de vista literário e pedagógico e teológico, o que é uma parábola, elas facilmente fazem a gente dispersar, porque as alegorias, as imagens, libera o imaginário da gente e a gente pode voar demais e não concentrar. Para você não se dispersar na parábola, você precisa ouvi-la e imediatamente se colocar dentro do enredo da história e identificar quem é você naquela cena. Uma parábola é um típico ensino do Evangelho que você não entende se você não se considerar um personagem ou um elemento que compõe aquela cena. Jesus dirige aos discípulos e às multidões um ensino usando um conceito eminentemente novo que aparece dos lábios dele: o reino dos céus. Basileia. O reino dos céus, que contrapõe a um conceito que o povo de Israel e os discípulos estavam acostumados a ouvir. Esse conceito, o reino dos céus, ele feria, ele doía os ouvidos de quem escutava Jesus, porque eles estavam habituados a ouvir as mensagens de fé e da religião judaica falar de um outro reino, que é o reino de Davi. E há, seguramente, ao longo de todos os 4 evangelhos, você vê uma decepção, porque eles esperavam uma intervenção de Deus na história de Israel. Israel, do ano 1000, quando Davi estabelece a monarquia, até a chegada de Jesus, o ano 0, são 1000 anos
com um sonho de estabelecer um reino ao modelo dos reinos políticos, econômicos, sociais, culturais e religiosos do tempo de Jesus e de todos os tempos. Deus escolheu Israel, um povo, uma tribo, para se comunicar com este povo, e através do povo de Israel, Deus estabeleceria uma interlocução com todos os povos, raças e línguas. Mas Israel travou essa comunicação. O povo de Israel ficou tão orgulhoso de ser o povo escolhido, que passou a fazer mais propaganda sobre o fato de serem um povo escolhido, do que se ocupar em comunicar o que Deus comunicou a Israel para que o povo anunciasse a todos os povos. Israel teve a presunção de colocar-se no centro da mensagem. Nós somos o povo eleito, o povo da bênção, o povo da aliança. Deus está com a gente, e isso é o ápice. Jesus chega, não é à toa que ele desmantela o conceito dos reinos políticos. Ele não vem à maneira dos sonhos e das utopias dos povos, culturas, raças e línguas com os reinos políticos deste mundo. Ele não se propõe a estabelecer uma monarquia aqui, e ele substitui o conceito reino de Davi por reino dos céus. Nesse conceito, ele, dependendo como você lê, ele amplia o conceito reino de Davi. O que era para Israel ter feito? Era para Israel ter comunicado para todos os povos, raças e línguas do mundo o Senhor que se comunica e se apresenta para conduzir todas as mulheres e homens da terra no caminho do seu amor e da sua lei, como cantamos no Salmo 118 hoje. Israel esperava um descendente de Davi, e Jesus vem dizendo que ele é filho de Deus. Israel espera que o Messias que virá restaurar a monarquia davídica, irá restaurar o trono de Davi. E Jesus fala que ele vai subir aos céus e sentar no trono de Deus mesmo. Então é tudo ampliação de conceito, ampliação. Bento XVI corrige muito essa linguagem de ruptura. Às vezes nós gostamos e fica mais simplificado o raciocínio quando a gente usa uma linguagem de ruptura. Se eu disser, Jesus acaba com a expectativa israelita do Antigo Testamento e inaugura uma nova. Não, ele não acaba, ele amplia, ele eleva, ele dá um sentido, ele recobre o sentido original, que é, na verdade, muito mais amplo na perspectiva de Deus. Quem reduziu a expectativa de Deus foi o povo de Israel, fazendo-se fim último. Reino de Davi, o fim último da nossa organização é ter uma monarquia, um país com os prestígios e privilégios, um exército, um poderio econômico, social, militar, religioso. E Jesus diz: não, aqui é mais amplo, aqui não é reino de Davi, não é um território político. O melhor texto, o melhor de todos os textos dos últimos 1000 anos que apareceram, dos textos que apareceram sobre o conceito de reino dos céus, você encontra no livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré. Quando Bento desenvolve uma longa teologia sobre o conceito de reino dos céus. E ele levanta um elemento importante, e aqui eu faço de forma abreviada para a gente voltar para o texto. A expressão reino dos céus aparece 122 vezes nos evangelhos. Ela é repetida nos lábios de Jesus, ela aparece 120 vezes. Nos escritos outros do Novo Testamento, essa expressão reino de Deus, reino dos céus, ela é
ela desaparece, mas ela aparece num outro conceito. O Kyrios, o Senhor Jesus. Porque na teologia do Novo Testamento, Jesus é o reino dos céus. A pessoa de Jesus é o reino dos céus. Na teologia paulina, nos textos explicitamente, na segunda leitura da carta aos Romanos, a carta aos Romanos é uma teologia explícita sobre o Kyrios, o senhorio de Jesus sobre todas as realidades. É maravilhoso. Então, de reino de Davi, de Israel, para reino dos céus, de reino dos céus para o Senhor Jesus. A pessoa de Jesus é a mensagem central. Agora a gente volta para a parábola, vamos lá? Então Jesus, por 4 vezes, no versículo 44, ele diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido. No versículo 46, ele vai dizer, 45, desculpe, o reino dos céus é como um comprador que procura pérolas preciosas. Descendo o olhar, lá no versículo 51, ele diz, já encontro aqui, no versículo 47, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha todo tipo de peixes. E lá embaixo, no final, versículo 52, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família. Então, o conceito que nós estamos trabalhando com ele aqui é reino dos céus. Não nos dispersemos. A primeira frase do anúncio messiânico de Jesus, que aparece nos lábios de João Batista, e depois nos lábios de Jesus, e Jesus põe isso nos lábios dos apóstolos. Quando, lá no começo do Evangelho, ele chama, institui os 12 e os envia a dizer: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Lembram? O reino dos céus está próximo. Próximo. Não diz que o reino dos céus é enfiado goela abaixo. Próximo. Deus não se impõe, Deus se coloca em diálogo conosco. Apresenta a sua soberania basileia, a sua soberania próxima de nós. Nós abrimos-nos a essa presença de Deus e tomamos iniciativa própria de entrar nesse ordenamento novo da soberania de Deus, ou nos recusamos em ficar fora do reino de Deus, do reino dos céus. E aí Jesus diz, tomemos pois, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Agora vem a novidade. Cheio de alegria ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Na segunda parábola, 45, o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, leia a igreja. Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é como um tesouro escondido, como uma pérola encontrada por um homem que o procura. Curioso que o tesouro escondido parece aleatoriamente encontrou. A parábola, ela é procurada, ela é desejada, ela é ansiada até encontrar. Nas duas parábolas, a novidade é, encontrou, mas para eu entrar na ordem nova deste grande dom, deste grande bem, o tesouro ou a pérola, cheio de alegria, ele vai para a sua casa, para o seu trabalho, para os seus vínculos, para a sua amizade, para o seu papel na sociedade, para a sua função no mundo. Ele vai, se desfaz de tudo, de todos os seus bens, vem e compra aquele campo, aquela pérola.
vocês jovens que sonham. Muitas vezes a gente conversa com os jovens e encontra em vocês anseios infinitos por coisas provisórias, anseios eternos por coisas temporais que não valem e não duram nada. Tem sonhos, vontades e desejos enormes de se realizarem, seja na profissão, na vocação, nos relacionamentos. Mas aí vem a pergunta: você sonha encontrar o tesouro, a pérola, mas qual a reserva de bens? De bens, vou ampliar, tá? De bens materiais, morais, éticos, espirituais, culturais, que você guarda para a hora que você encontrar esse tesouro, você ter essa reserva, para com essa reserva tomar parte nessa riqueza nova que você encontra. Essa semana, preparando este evangelho, eu fui pesquisar um pouco sobre a realidade no mundo, as estatísticas no mundo e no Brasil. Quais são os cursos em que vocês jovens estudam, se qualificam, sobretudo na universidade? Quais são os cursos que têm mais gente atuando na área que formou, e quais são os cursos que estatisticamente tem o maior número de gente formou nessa área, mas atua noutra área? E quais as interpretações que os estudiosos fazem dessas desproporções? E quais são os cursos em que demandam o maior número de desistências? Eu fui ver isso exatamente para ajudar-nos a entender, porque nós estamos aqui, porque estamos dispostos a encontrar Deus e desejamos que Deus nos aponte e nos conduza na graça de realizar nossa vida, não estamos? Não é isso? Mas é preciso procurar o tesouro, a pérola preciosa. E quando você tem um propósito na vida, eu quero essa profissão, meu sonho é ser esposo, ser pai, ser esposa, ser mãe, ter uma família. A pergunta é: você sonha isso, se empenha por isso, e qual a reserva que você tem para se desfazer dessas coisas para alcançar a conquista nesse anseio seu? Seguramente você sonha ser um grande profissional na sua área, mas o tempo que você gasta estudando e aperfeiçoando-se profissionalmente na área que você sonha, e o tempo que você gasta vendo videozinhos da internet ou coisas vulgares ou curiosas na internet, qual é a proporção disso? Tem uma fórmula mágica: quando encontra o campo com o tesouro escondido, quando encontra uma pérola, cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e vem e compra aquele campo. Essas renúncias, elas devem ser feitas com grande alegria. A coisa mais horrorosa que existe é um pai, uma mãe, uma esposa, um esposo que sonha e gosta da família e tem que fazer todos os dias escolhas e renúncias para sustentar a família, mas essas escolhas e essas renúncias vão tomando você de tristeza, de cansaço, de abatimento. O sinal de que você está no caminho de Deus e é para Deus que você caminha na condução da sua vida pessoal, afetiva, profissional, espiritual, emocional,
é se você é habitado por uma alegria que vence tudo, que supera tudo. Amém? Amém. O distintivo é a capacidade de, cheio de alegria, voltar e desfazer-se do que eu preciso me desfazer, em vista do sonho que eu tenho para constituir essa família, essa profissão, essa vida de santidade na fé, a construção de uma comunhão com Deus. Cheio de alegria, eu vou me desfazendo de tudo que precisa ser desfeito. Existe uma fé funesta, uma fé sombria. Está muito comum hoje em dia na igreja, pessoas que começam a ter uma busca de relação com Deus, comunhão com Deus, de santidade, de perfeição espiritual, de perfeição moral, mas que a primeira coisa que ela perde é a alegria. Ela trava, ela bloqueia a si e ela passa a ser uma fiscal da alegria dos outros. Ela acha que tudo é banalidade e vulgaridade. Isso existe? Sai dessa. Tristeza não é coisa de santo. Não tem coisa mais triste do que um santo triste. Santidade supõe liberdade do espírito para cantarolar, como São Francisco de Assis, ao ponto de chamar até a morte de minha irmã morte. Vem. É esta liberdade que é preciso ser hoje colhida por você. A liberdade de desfazer-se e dispor-se de tudo. E preste atenção, ele vai e vende todos os seus bens. São bens. Não é ele vai e deixa todas as coisas ruins para ter aquela pérola, aquele tesouro, não. Ele desfaz de coisas, bens, para um bem maior. E esta é a ordem do reino dos céus. Qual é a lista dos grandes despojamentos que você tem tido na sua vida nos últimos anos, para alcançar um progresso espiritual na busca do tesouro escondido? No estudo das parábolas do reino, Bento XVI diz que essas parábolas do reino, elas jamais serão compreendidas à altura do que elas traduzem, se você olhar para o tesouro escondido, a pérola de grande valor, e não identificar que esta pérola e esse tesouro é Jesus mesmo. Cristo Jesus é a pérola, Cristo Jesus é o tesouro escondido. No capítulo 17 de Lucas, Jesus vai dizer: o reino dos céus está dentro de vós. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus vai dizer uma outra expressão: quem me ama guardará a minha palavra, e eu e o Pai viremos e faremos dele a nossa morada. O campo para você procurar o tesouro escondido é onde? Aqui, aí dentro de você. Muito mais do que no vastíssimo campo das teorias religiosas, das normas, das doutrinas, é você encontrar Jesus que te habita. Amém, igreja? Amém. Pode reagir. Encontrar Jesus que te habita, e é em você uma presença permanente, que pede de você uma abertura de alegria permanente. Com grande alegria, você olha para as renúncias que você faz e diz assim: graças a Deus eu posso fazer essa renúncia por esse bem maior que é Jesus que está em minha vida. Como é diferente. Como é diferente de uma fé, de uma prática religiosa, de uma disciplina amargurada, triste, tensionada, com medo de perder, com medo de não conquistar. Não, desabroche em você uma abertura para o reino de Deus que já está dentro de você. Lucas 17, 2.
Na terceira parábola, no versículo 47, o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Você batalha, lança a rede, pesca, vai em alto mar, enche a rede, mas não resolveu. Você ainda terá que puxar a rede para fora, terá que sentar-se e terá que ter discernimento. O que é peixe bom para ser jogado no cesto e o que é peixe ruim para ser jogado fora. Vou dizer uma coisa assustadora, tá? Para mim também. Não é porque está na rede e não é porque está na igreja que é tudo peixe bom não, tá? Tem hora que estando na rede, estando dentro da igreja, Jesus está na barca de pescador. Tem hora que mesmo, não, mas isso aqui tem 800 anos que está na igreja. Tem peixe ruim que é pego pela rede, está na barca e que precisa de discernimento para jogar fora. Tá claro? Perder esse medo do discernimento. Esse discernimento é o critério central que muda o eixo da história de Israel. E eu quero terminar com ela. Primeira leitura, vamos lá? Para vocês jovens é maravilhoso isso aqui. Faço um breve resumo. Salomão perdeu o pai Davi, ele era um adolescente. Na crise de ver o colapso da morte do pai, ele se dirige a Deus dizendo que o Senhor Deus, no versículo 7, Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi meu pai. Mas eu não passo de uma adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, o teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Aí vem o pedido propriamente, versículo 9: dá pois a teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Salomão pede um coração compreensivo capaz de discernir. Versículo 10: a oração de Salomão agradou o Senhor, e Deus disse a Salomão, preste atenção agora a partir dessa reza. Você a partir de hoje vai prestar atenção no que você reza e também no que você não inclui na sua oração. Deus não observa só o que Salomão diz, Deus observa também o que Salomão não diz. E olha o que Deus fala, versículo 11: e Deus disse a Salomão, já que pediste esses dons, um coração compreensivo, capaz de discernir, lá em cima, no versículo 7 e 8, já que pediste esses dons, e não pediste, três coisas, para ti, longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer teu pedido, dou-te um coração sábio e inteligente. Os pedidos de Israel no Antigo Testamento. Israel achava que era o povo abençoado por Deus, porque Israel pedia para Deus três coisas. Se você olhar a história dos grandes personagens do Antigo Testamento, eles são considerados grandes personagens porque eles são caracterizados com três grandes coisas: longos anos de vida, riquezas e a morte dos inimigos. Oh glória! E Deus diz para Salomão, já que você não pediu nem longos anos de vida, nem riqueza e nem a morte do inimigo, Jesus vai pedir mais: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e me siga.
Jesus dará saltos altíssimos. Deus diz a Salomão que aquilo que Israel no Antigo Testamento pedia, e pasmem, esta leitura do primeiro livro de Reis foi escrito entre o ano 560 e 540, quando o povo de Israel estava na escravidão da Babilônia. Trabalhando como escravo na Babilônia, vão fazer a pergunta: espera lá, mas quem somos nós? Os homens, os líderes espirituais de Israel vão escrever o primeiro e o segundo livro de Reis. E se você ler o primeiro e o segundo livro de Reis, você vai ficar assustado, porque todos os reis vão ser apresentados como grandes homens, que Deus investiu muito neles, mas que eles foram grandes pecadores, inclusive Salomão. E o único soberano na história do livro dos reis, o único soberano de verdade, perfeito e puro, é Deus. Porque Ele é por excelência o que tem um coração compreensivo. Ele é por excelência o Senhor que sabe discernir. Peça do Senhor a graça de ter um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal. Peça do Senhor a graça de você também hoje, incline a sua cabeça, feche os olhos e peça do Senhor agora, para que você nos seus sonhos, nos seus projetos, naquilo que você tem empreendido esforços para progredir na sua vida, que o Senhor te dê também um coração compreensivo, capaz de discernir entre o bem e o mal, para que você saiba fazer as suas renúncias, despojar-se, desapegar do que for necessário ser desapegado e despojado, para viver uma realidade de um bem maior, a sua comunhão com Jesus, a pérola preciosa, o tesouro escondido no campo do seu coração. Peça do Senhor a graça de você abrir-se com grande alegria e voltar hoje para casa com grande alegria, para fazer as renúncias que você precisa fazer para progredir na comunhão com Ele. Renove sua aliança com Ele num diálogo pessoal, profundo. Você e Ele agora, fale com Ele. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, De pé, Vem como em Pentecostes
enche-me de novo. Estenda a sua mão para a cruz de Jesus, deixe o folheto no banco e reze comigo. Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra e suplico, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, pelo poder do seu coração compreensivo, capaz de discernir, eu te peço, dá-me um coração compreensivo, capaz de discernir e fazer as minhas escolhas, corajosas escolhas, por todas as bênçãos, todas as graças que o Senhor põe em meu caminho, tesouro escondido, pérola preciosa. Obrigado, Jesus. Eu creio firmemente que o Senhor me dará o discernimento e eu saberei fazer as escolhas certas para acolher o Senhor com grande alegria em minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está presente no campo do meu coração. O Senhor é o tesouro, é a pérola preciosa. Ajuda-me a te encontrar sempre e não me deixe perder no caminho. Obrigado, Jesus. Dirija o seu louvor ao Senhor, faça a sua oração agradecendo a Ele pelo progresso espiritual, pelo caminho espiritual que você traça, pela busca desse tesouro. Agradeça ao Senhor que te conduz, que te dá o discernimento necessário. Louve o Senhor, que é o tesouro precioso na sua vida. Obrigado, Jesus. Amém, Senhor. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos em Cristo Jesus.